Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Conta pra mim aí que eu quero saber, certo? Estamos iniciando mais uma aula para vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática, ainda do módulo 1, beleza? Fica ligado aí. Hoje é dia 28, quarta-feira, dia 28 de setembro, tá? De 2022, tá? A gente ainda está no módulo 1, só próxima semana que começa o módulo 2, tá bom? Coloca aí no teu caderninho, coloca aí na tua agendinha que aí próxima semana vai ter novidade, vai ter carga horária nova e claro que tudo isso vai ser passado direitinho para que vocês acabem não confundindo, tá bom? Queridos, atenção, deixa eu dar meu bom dia para as turmas de Curral Novo e de Queimada Nova. Bom dia, queridos! Como é que vocês estão? Conta pra mim aí que eu estou acompanhando o nosso chat, porque essa aula está sendo transmitida ao vivo para você, aluno do curso técnico em recursos humanos, que está acompanhando pela escola, tá? E aí lá na escola a gente tem um kit PTV, no qual você pode participar, escrever, mandar mensagem aqui no chat, que a gente está acompanhando esse chat, tá? Caso você tenha faltado, né, não deu para ir para a escola, aconteceu alguma coisa, você vai ficar sem aula? Não. Olha só como a tecnologia é bacana, né? Você pode acompanhar essa aula, sabe por onde? Pelo YouTube, tá? E você também pode participar do chat ao vivo pelo YouTube e a gente está acompanhando o chat de vocês, tá? Tecnologia transformando a nossa educação, tá? A educação midiática transformando a educação em algo muito mais acessível, algo muito mais que chega às nossas mãos, tá? E é sobre esse tema que trabalhamos na nossa disciplina Educação Tecnológica e Midiática, sobre as tecnologias que estão no nosso dia a dia. E hoje a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre as perspectivas futuras. O que é que a gente tem aí de tecnologia que vai chegar para o mercado? O que é que a gente tem de tecnologia que já está aí no mercado, bombando forte? E que provavelmente vai ser inserido no contexto da educação, tá? Então, nos próximos anos, aí vocês vão entrar em salas de aula e vocês vão vão entrar num processo de imersão em uma sala de aula completamente diferente do que a gente tem hoje. Beleza, pessoal de São Miguel da Baixa Grande? Tá todo mundo me escutando bem? Vocês são mais participativos, hein? Eu quero ver essa participação de vocês aqui, tá bom? Vamos nós? Bora lá. Curral Novo, Queimada Nova, São Miguel da Baixa Grande, que tá online, tá na tela para vocês. Perspectivas futuras é o tema da aula de hoje, dia 28 de setembro de 2022, certo? Aula de quarta-feira, módulo 1, beleza? Vamos nós, módulo 1 ainda não acabou, beleza, pessoal? Hoje, galerinha, tem horário novo, tá bom? A disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, obrigado, pessoal, pelo feedback, pessoal de São Miguel. Pessoal, ó, a disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 1, ela já encerrou, tá? Semana passada. Beleza? Aí, próxima semana, vocês vão iniciar o módulo 2. Aí terão novos professores, tá? E novas disciplinas. Vocês terão de novo o projeto de aprendizagem, mas agora vai ser o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Vai ter um novo foco, tá bom? Será outro professor com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham um bom proveito lá nas próximas etapas. Ok? Mas para a educação tecnológica e midiática, hoje, a gente vai conversar aqui com vocês. Está travando? Tá. Discutir e refletir sobre a influência da tecnologia nas carreiras profissionais. A gente vai ver um pouquinho sobre as possibilidades, tá, que a tecnologia tem hoje em dia, especialmente aí na educação. Tá bom? A gente vai focar bastante dentro da perspectiva de educação, porque é através da educação que a gente se profissionaliza. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Uma criança precisa de celular?
E aí, o que é que vocês acham? Coloca para mim. Complicado, né, professor? Difícil essa resposta. O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? E aí, galera? Eu quero que vocês tentem discorrer sobre o tema. Eu quero que esse momento. Eu sei que está bem cedo ainda, são 7 horas e 5 minutos. Eu já chego com um pisão desse, com uma pergunta super polêmica. Uma criança precisa de celular? E olha só que nessa imagem aí, a gente tem crianças aí em torno de 4, 5 anos de idade, né? No máximo 6. Eu daria uns 5 anos de idade para cada uma delas aí, mais ou menos. Certo? Observa, queridos, que elas estão com celular, com tablet. E aí? Aí vai ter gente que vai dizer assim, deveriam estar na rua brincando, de pega, né? Mas tá todo mundo sentado, cada um olhando pro seu celular, parece que nem tem outra coisa. E aí, galera? O que que vocês acham? Esses celulares e esses computadores. Primeiro, a pergunta que eu também posso fazer para vocês. Eles estão na vida das crianças? Tá? É um fato, eles estão na vida das crianças, né? Esses celulares e computadores, eles estão nas nossas casas e as crianças mexem nele? Estão. E muito mais cedo, tá? É claro que a gente vai ter, galera, diversas leituras sobre essa pergunta, né? Uma criança precisa de celular? Muitos pedagogos, psicopedagogos, médicos da área da neurologia, tá? Todos vão apontar, né, ou praticamente todos é uma palavra muito forte, uma preferência para que você evite, tá, que essa criança tenha esse contato o quanto antes, né? Você tardar o máximo possível desse contato. Mas é complicado, né? É complicado você dizer que uma criança não vai ter esse contato diante de questões sociais, tá? A gente precisa entender também realidades sociais no qual a gente vive, tá? Realidades sociais, por exemplo, como por exemplo de mãe solo, tá? Aquela mãe que é sozinha, tá? Que não está casada e tem que trabalhar, tem que cuidar da casa e cuidar das crianças, tá? Então, como é que ela consegue uma distração ali para que ela consiga resolver uma coisa? Para que ela consiga preparar a janta da criança, para que ela consiga fazer uma limpeza ali na casa. A tecnologia muitas vezes tem sido esse suporte, tá? É o ideal? Provavelmente não, tá? Mas mesmo pensando nessa perspectiva de que a tecnologia está ali na mão das pessoas, tem se desenvolvido muito, né? E é aquela coisa, é um problema, é. E é o que que a gente pode fazer se eu não consigo me desprender desse problema, tá? A gente tem hoje muito mais aplicativos, programas voltados de fato para a educação, tá? Se você pegar e comparar desenhos animados lá dos anos 90, tá? Os clássicos, Tom e Jerry, Pica-Pau, e comparar com desenhos que a gente tem hoje, certo? Então hoje os desenhos eles são muito mais reais, eles utilizam muito mais o embasamento da física, das ciências, né? Antigamente você assistia lá o Papaléguas, né, com o Coiote, eles passavam lá numa avenida, no penhasco e não caía não existia gravidade para ele não, né? Então os desenhos eles acabam buscando muito mais o padrão real, ensinando para a criança muito mais. Você vê que você conversa com uma criança dessa de 5 anos, que está usando um tablet, que está usando um celular, ela sabe dizer o nome do dinossauro, né? De que ele se alimentava, sabe falar o nome das raças do cachorro, ele vai aprendendo com essas ferramentas, né? É claro, né? Não é simplesmente dar uma ferramenta como essa, vai, te vira e você acessa qualquer coisa. É supervisionada, tá? Ela sempre deve ser supervisionada. O pai deve saber o que que apresenta. Se vai botar um filminho, de preferência que o pai assista antes, tá? Para que ele entenda direitinho quais são as mensagens que o filho está ali recebendo sobre esse processo, tá? Outra realidade interessante que vocês deveriam pensar também,
também é uma questão social, né, a tecnologia, né? A tecnologia, ela também aproxima, tá? Então, um tablet, um computador, ele pode ser uma ferramenta para eu conseguir me comunicar, conversar com o pai que está distante. Vamos supor, o pai ou a mãe que viajou a trabalho, tá? Então o filho ele pode estar ali um pouco mais próximo desse pai. Ou pais que se divorciaram, né? Se separaram e aí, porventura, a gente também tem isso. Existem vários relatos de como a tecnologia ela vai ficar presente no dia a dia dessa criança. E aí, queridos, não tem como a gente se afastar, não é isso, Leda? Não tem como a gente se afastar. Até hoje a gente vai ter muitas medidas. Provavelmente a escola que você está vai ter a medida lá de não pode utilizar o celular na escola. A gente tem algumas medidas diferentes dentro das escolas aqui da rede, tá? Algumas vão implementar uma proibição mais rígida, outras vão deixar bem livre, tá? Então, parte hoje da atual pedagogia, ela enxerga o lado social. Não temos mais como nos afastar de uma realidade. Que realidade é essa? Que os jovens, que as crianças, cada dia mais estão utilizando essas ferramentas. Aí adianta não trazer isso para a escola? Provavelmente não. Tá? A gente precisa implementar. Você vai, conversa com a criança dessa idade aqui, que já usa celular, que vai para uma escola, tá? Que está lá naquele processo de alfabetização, ela vai dizer que é chato. Ai, é chato. Ah, professor, tio, eu escuto, eu aprendo muito mais assistindo filme. E o pior de tudo é porque, de fato, como eu disse para vocês, os programas, tá, que você assiste dentro dos streams da vida, do YouTube, por exemplo, ou dos outros streams pagos, eles têm um teor educativo. Tá? Então a criança ela sabe dizer as coisas, ela sabe pronunciar, ela sai falando um pouquinho do inglês, por exemplo, de um outro idioma, certo? Ela sai cantarolando, sai descrevendo formas, objetos. É educativo também, tá? Sem considerando, se a gente pode considerar que essas plataformas são processos educativos, então a gente também deve inserir essas ferramentas dentro da escola, tá? Então, dentro da perspectiva de uma pedagogia infantil, tá? Então é claro que a gente não vai focar só nisso, a gente vai focar na tecnologia de um modo geral, tá? A gente vai entender a importância de que sim, que esses instrumentos também sejam inseridos dentro da escola, tá? Para quê? Para dar essa proximidade do aluno, de uma criança que já mexe, que já opera nessas ferramentas, né? A familiaridade dele também utilizar. E outra ideia também é a conversa que a gente tem com vocês já agora. Vocês já não são mais criancinhas de 5 anos, tá? Vocês já são adolescentes, adultos, né? Quase adultos. E aí o que a gente quer, então, dentro da escola com vocês sobre isso? A visão crítica, tá? Sobre os cuidados que a gente precisa ter ao utilizar a tecnologia, certo? A segurança que a gente precisa ter, por exemplo, em não oferecer os nossos dados para ninguém, tá? Porque pode ser um processo de furto, né? De phishing. Lembra lá que a gente trabalhou sobre esses temas, sobre segurança da informação dentro de sites, não clicar em qualquer link sem ter segurança que aquele link é um ponto seguro, tá? Reconhecer elementos que me deem confiança de segurança, o cadeadinho, o HTTPS, certo? Alguns outros pontos, alguns outros elementos que todos que a gente pode discutir. Isso é a visão crítica que você vai ter, tá? Outros pontos importantes são as fontes, são as ferramentas que podem nos trazer soluções. Então a gente tem uma visão um pouco mais ampla desse contexto, tá? Para preparar vocês para o mercado de trabalho que também vai utilizar essas ferramentas, né? Então, como ser um profissional mais competente
a utilizar ferramentas digitais com segurança, em não perder um arquivo, por exemplo, tá? Porque imagina, você contando para o chefe que você, poxa, eu pensei que eu tivesse salvo, né? Eu pensei que eu tivesse salvo aquele arquivo e não salvei, tá? Ou pior, perder um documento que já existia. Não dá para falhar nesse ponto. É falha no princípio da disponibilidade da segurança da informação. Então, como é que a gente pode evitar perder arquivos? Cadê o chat movimentado aqui para me dizer? Eu sei como é que salva arquivo. Eu sei como é que a gente pode garantir o princípio da disponibilidade. Como é? Comenta aí. E aí, Leda? E aí, pessoal de Prata do Piauí que já entrou também? Curral Novo, Queimada Nova, São Miguel da Baixa Grande. Ninguém me respondeu essa pergunta. Qual a opinião de vocês sobre essa pergunta aqui? Eu já dei aqui minha opinião. Tá? E a minha opinião é a visão real, prática do dia a dia da gente. Tá? As crianças estão usando, certo? E o que a gente vai ver, começar a observar cada vez mais nas escolas no futuro, que já estamos observando hoje, é a aplicação do que? Dessa ferramenta aonde? Dentro da sala de aula também. E vocês, queridos, futuros profissionais que vão se especializar, que vão se aperfeiçoar, vocês vão também utilizar essas ferramentas no processo de educação de vocês, na capacitação profissional de vocês, nas especializações que vocês irão fazer, certo? Só que aí, claro, né, no futuro, a gente vai utilizar outras ferramentas também. Pensou assistir uma aula utilizando óculos de realidade virtual? Parece coisa de muito distante, né? Mas já está acontecendo. Tá? Exatamente, pessoal de Prata do Piauí, como é que a gente garante o princípio da disponibilidade salvando aquele arquivo em mais de um local, tá? Em vários dispositivos, salva na nuvem, salva no HD externo, né? Ou SSD externo, no pendrive, salva no próprio computador, salva no celular, salva em vários lugares, manda no e-mail, certo? Para poder garantir, perdi esse arquivo nesse lugar porque eu tive problema nesse dispositivo, mas eu tenho salvo em outro lugar, tá bom? Cuidado, galera, é um dos principais erros dos profissionais, é ferir o princípio da disponibilidade, tá bom? Fica ligado. Já há muitas gerações, convivemos com equipamentos diferentes ao longo da vida, tá? Desde o rádio, a televisão, o telefone, o celular, a internet. Tivemos, cada um, vivências diferentes na descoberta do mundo com a presença dessa tecnologia ao nosso redor. Ou seja, nós aprendemos a relacionar com a tecnologia e, ao mesmo tempo, que aprendemos a nos relacionar com o mundo. Parte dessa nossa desconfiança, tá certo uma criança ter um celular, certo? Vem justamente dessa crítica que a gente tem a gerações, galera. Geração dos millennials, tá? Geração dos millennials, são a geração dos jovens nos anos 2000. Vocês nasceram nos anos 2000, tá? Então, quem era jovem nos anos 2000 é a atual geração millennial, tá chegando nos 40 anos. Às vezes eu me paro para perguntar isso, eu fico, eita, é isso, né? Pois é, então não são mais jovens hoje, tá? Toda essa geração viveu a sua juventude ao lado de computador. É claro que lá nos anos 2000 o computador era um negócio inacessível, tá? Era para pouquíssimos, tá? Mas é essa geração que a gente está falando, tá? Então é uma geração que também já nasceu, TV já era cor do passado, mas tinha várias TVs em casa, 2 TVs em casa, tinha começando a ter TV no quarto, certo? Então era a geração que estava lá influenciada pelas apresentadoras de TV, pelas programações infantis. Gente, a programação infantil na TV era a manhã inteira, tá? Vocês aí que são um pouquinho mais jovens, talvez vocês até tenham pegado alguma coisinha disso. Mas era a manhã inteira, certo? Nas TVs abertas. Né? As apresentadoras Xuxa, Angélica, Eliana, Jaqueline, quem era a outra, nem lembro mais, Mara Maravilha, certo? Elas influenciavam. Hoje não, hoje são os digitais influencers, tá? Você fala para uma criança hoje, tem um sobrinho de 7 anos, eu pergunto pro meu Lorenzo, quem é a Xuxa? Ele foi ser chamado de baixinho e ele ficou com raiva. Ele falou assim,
Baixinho? Sou não. Aí eu fui explicar pra ele, não, calma, deixa eu explicar aqui. Baixinho era uma expressão que nós escutávamos na nossa infância. Gerações escutavam essa expressão. Pessoa de 50 anos até os 30 anos de hoje cresceu ouvindo essa expressão baixinho. Tinha amor pra escutar essa expressão baixinho, tá? Pro, pro relatos aqui. Pro, eram os nossos digitais influencers da época, né? Eram os nossos digitais influencers da época. Hoje a gente tem outros. Hoje os digitais influencers estão aonde? Dentro do celular, pelo Instagram, pelo YouTube. É complexo, é difícil, é polêmico, é algo de hoje? É não, galera. Lá nos anos 80 a gente já tinha toda essa problemática. Por isso que deve ser supervisionado e por isso que isso deve ser acompanhado, tá? Mas é só sobre a infância que a gente está falando? Não, é sobre as perspectivas futuras. É o que eu quero dizer para vocês. A geração milênio está chegando hoje nos 40 anos. Então eles já são os líderes das grandes empresas, eles já são os grandes CEOs e eles cresceram utilizando tecnologia. Você acha que no mercado de trabalho não vai ter tecnologia? Com esses profissionais, com esses donos de empresa que cresceram utilizando tecnologia? Claro que não. As empresas também vão apostar muito em tecnologia para solucionar problemas, para automatizar processos, para trazer mais dinâmica, mais vivências, formas diferentes de executar. E a gente precisa estar o quê? Preparados para esse novo mercado. Às vezes é até um pouco assustador porque a gente fica tipo assim, e aí, o que a gente vai fazer agora, certo? Como a perspectiva futura, e a ideia da fala da gente aqui é perspectivas futuras, a gente não sabe muito bem o que vai ter pro amanhã, né? A gente precisa conhecer o que já tem hoje dentro do mercado e entender quais são as tendências desses produtos estarem também dentro do mercado. Bora mais. Como e por que utilizar a tecnologia na escola? A substituição das vivências físicas pelas possibilidades virtuais através do uso de smartphones, computadores, parece ser um caminho incentivado pelo mercado de consumo e pelas grandes empresas que vendem tecnologia. Aqui a imagem, a gente está observando uma garota utilizando óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada. Então, a gente pode experimentar outras formas de vivência, tá? Então, permite uma tecnologia como essa aqui, galera, como a realidade virtual. Eu vou já mostrar para vocês alguns outros exemplos práticos que a gente tem de óculos de realidade virtual, tá? Eles permitem que o jovem, tá, possa experimentar, possa vivenciar, certo? Algo a longa distância, tá? Ou praticar uma ação, por exemplo, com segurança, tá? Imagina, por exemplo, entrar no fundo do mar, certo? Lá na zona abissal, certo? Eu boto uma câmera para filmar a zona abissal, certo? O que é a zona abissal? Lembra lá das aulas de biologia e aulas de geografia, tá? A zona abissal é a zona do fundo do mar mais profunda, onde os raios solares não chegam, tá? Então, a pressão dentro daquele ambiente é muito alta, certo? Assim como o que a gente vai ter? A gente vai ter muita escuridão. Os animais de lá têm uma estrutura corpórea muito diferente do que a gente conhece, tá? Então, é seguro ir lá? Não, não é seguro ir lá. Mas aí eu posso ir utilizar um óculos de realidade aumentada para justamente me inserir dentro desse espaço, certo? Vivenciar aquilo, entender as relações ecológicas que acontecem ali dentro, porque tem seres vivos vivendo lá dentro, tá? Então entender como é que eles convivem. Boto uma câmera, ela filma, gravo e boto isso, por exemplo, no dispositivo eletrônico.
tá bom? Pode ser uma ideia, é uma saída aí, pode não, é uma saída que tem sido aplicada. A escola tem sido um espaço privilegiado, pois conta com a presença física, o toque, o afeto. A tecnologia está a serviço do conhecimento acadêmico, social, afetivo, que deve pautar de forma equilibrada o processo de ensino-aprendizagem. É o que eu disse para vocês lá no começo da aula. É uma realidade. As crianças elas estão usando esses dispositivos, não adianta eu me afastar deles e colocar essa responsabilidade para a própria natureza. Tá? A natureza, na prática, é cheia de riscos, né? Então, se a gente pode trazer dentro de uma escola, trazer dentro do nosso curso, uma aula sobre segurança da informação, por exemplo, e entender o que é o phishing, tá? O que é phishing mesmo? Alguém me lembra aí, tá? O que é phishing? Coloque aqui para mim no chat para saber se vocês estavam acompanhando as aulas de segurança da informação. Tá? É claro que phishing pode ser pescar, tá? Mas eu não quero nesse sentido de pescar, eu quero no sentido da segurança da informação. E aí, pessoal de São Miguel da Baixa Grande? Pessoal de São Miguel da Baixa Grande, já confirmo para vocês essa pergunta que vocês fizeram, tá bom? Beleza? Questão de data, eu sempre vou questionar ali para nossa coordenação, para poder... Não, a gente já questionou, tá bom? Tá só esperando o feedback deles, tá bom? Mas para poder não passar uma informação erradinha para vocês. E aí, Leda, Souza, pessoal de Buriti dos Lopes... Teve turmas que chegaram aqui, e aí, galera, alguém me lembra? O que é phishing? Ninguém tá lembrando. Baixa Grande... não, é Buriti dos Lopes, Curral Novo, Pau d'Arco, também entrou na turma, bom dia. Prata do Piauí, Queimada Nova, São Miguel da Baixa Grande. Eita, galera, as aulas de coisa, galera, de segurança da informação vai ter que voltar. Vai ter que voltar. A sorte que nós temos uma plataforma, tá? Com a AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês podem voltar lá no canal Educação, no site canaleducacau.tv e explorar o que as aulas que ficaram gravadas. Precisa resgatar essa ideia do que era o phishing? A gente trabalhou aqui na nossa turma. Phishing, galera, é uma técnica, tá? Que sim, parece uma pesca mesmo, de fato. Só quem está pescando aí é o hacker, tá? É o vilão da história, é o malvado. Não sei se a palavra certa seria o ladrão, o bandido, não sei, tá? Mas é o hacker que está ali querendo pegar os teus dados pessoais. Então a gente clica num link, acha que é um link seguro, tá? Acha que é um link seguro e não é, tá? Aí aparece lá a plataforma, o Banco Brasil, banco e tal. Aí você vai lá preenchendo teu dado, bota o nome completo, CPF, número do cartão, e ó, o hacker tá do outro lado, o que, ó, phishing, né? Pescando o que? Esses dados, certo? Então, receber um e-mail de um banco que tu nem tem conta, dizendo que o seu nome tá indo para SPC, galera, me poupa, né? Se tu não tem conta naquele banco, pra quê? Mas o pior de tudo, eu tô falando aqui me poupa, é porque quando a gente vê essa palavra, seu crédito, né? Seu crédito não está sendo recusado, seu nome está sujo, seu nome está indo para o SPC, teu coração até palpita. Então tu fala pela tua emoção muito forte, né? E aí você acaba clicando naquele link. E aí os hackers, vão ter várias técnicas de capturar esses dados. Eles capturam os dados pelo movimento do teclado, eles podem capturar a informação pelo que aparece na tela, por captura de imagem, e eles vão capturando os nossos dados. E aí sim, ele, em posse dos meus dados, dados pessoais que deveriam ser particulares, né? Eles que vão lá no banco oficial, criam uma conta, fazem um estrago, né? Certo? E aí sim é uma ação criminosa, tem crime relacionado para isso, mas você vai esperar acionar a justiça para poder provar que você não fez aquelas ações, tá?
evita, toma segurança, tá? É por isso que a gente precisa trazer para nossa escola temas como esse, para me dar o quê? Know-how, tá? O quê? Know-how? Saber executar, saber ter o quê? Criticidade. Recebi um e-mail estranho, opa, pera lá. Isso aqui não deveria, não é um e-mail oficial, certo? Eu não tenho uma conta naquele banco. Ou se eu tiver uma conta naquele banco, não clica pelo aquele link. Vai pelo teu próprio aplicativo do próprio banco, vê se existe alguma mensagem interna, entra. Hoje pelo aplicativo do banco você fala até com o gerente do banco, tá? Hoje está muito mais prático, você pouco precisa ir de fato no banco mesmo, certo? Salvo alguns casos, pegar o dinheiro físico ou alguma outra exceção, tá? Alguma outra atividade dentro do banco, quase tudo você consegue resolver pelo celular, certo? É financiamento de casa, financiamento de carro, empréstimos você faz pelo celular do aplicativo do banco oficial, tá? Então entra lá dentro, checa direitinho, saber se existe essa mesma mensagem, não clica nesses links à toa, beleza? Então bora lá. Pois vocês estão precisando voltar nas aulas de segurança da informação, viu? Beleza? Tô dando puxão de orelha em vocês, tá bom? Vocês estão muito quietos. Bom, vamos conversar sobre algumas ferramentas que estão entrando no nosso dia a dia dentro das escolas, tá? Uma delas é a lousa interativa, tá? A lousa interativa, ela pegou um sucesso muito grande nos últimos anos, tá? Hoje ela tem sido modificada, não é simplesmente colocar a ferramenta, tá? A gente precisa entender como ela é aplicada dentro da perspectiva da educação, da pedagogia, dentro do planejamento. Eu vou já mostrar para vocês a aplicabilidade, tá? O que é essa lousa interativa? Basicamente, é uma tela que reconhece toque, tá? Ela vai reconhecer que a pessoa, né, pode ser o professor, pode ser o estudante. Observa que nessa imagem aí, está vendo o garotinho aí, ó, digitando ela. Então ele está em contato direto com aquele objeto, tá? Hoje a lousa interativa ela não é necessariamente uma tela touchscreen, tá? Ela é uma lousa que consegue registrar processos, tá? Pode ser uma tela touchscreen, tá? Pode ser uma tela, como se fosse uma tela de TV touchscreen, que pode solucionar esse problema também, tá? Pode solucionar o problema não, pode dar uma dinâmica diferente dentro da sala de aula. A lousa interativa é um tipo de central multimídia com o sistema operacional completo, tá? O que é um sistema operacional, professor? É um Windows, é Android, certo? Agora esqueci qual é o sistema operacional da Apple. Mac, né? Mac X, eu acho que é isso, tá? Acho que a iOS é do celular. Pronto, é do celular, pronto. Eu acho que é isso mesmo. Cujo aspecto, um sistema operacional, galera, pensa lá, o que é um sistema operacional? Windows, Android, tá? Hoje a maioria aposta nesses dois, tá? Mas tem X, é um coisa do tipo. Certo? A maioria vão apostar dentro desses pontos. Por quê, professor? Porque tem programas de computador. Porque é o seguinte, o sistema operacional, galera, ele faz com que o meu processador rode e ofereça para a gente os nossos aplicativos, os nossos programas. Tá? A maioria vai apostar nesses dois. Por quê? Porque a gente já tem aplicativos e programas voltados para isso. Tá? Então, por exemplo, eu tenho dentro do sistema Android no meu celular, mas eu tenho um sistema Android também nas TVs, eu tenho um sistema Android em outros dispositivos. Obrigado. Existem outros também, como o macOS, iOS, que é da Apple, né? Tem o Linux, que agora é outro, enfim, tá? Ubuntu. Esses dois aqui é onde a maioria vai apostar, porque tem aplicativos, tá? Há uns 10 anos atrás, quando os smartphones começaram a ficar populares, né, a gente não tinha aplicativo.
certo? Quem tinha um dispositivo eletrônico em 2010, 2011, um celular, quando entrava num site, gente, era um computador, você via a tela de um computador num celular de 4 polegadas, né? Hoje, a maioria dos celulares tem 6 polegadas, né? Então, olha a diferença, é pequeno, negócio pequenininho, você vê na tela de um computador. Hoje é assim? Não, porque eles mudaram a formatação, tá? Então, eles apostam nesse aspecto. E aí você vai baixando os aplicativos. Baixa aplicativo voltado para o Word, para edição de texto, para imagem, para desenho, enfim, tornando esse processo interativo, tá? Aí, queridos, aí tu imagina, o que é a ideia? A ideia é substituir o quadro antigo, né? Aqui no Brasil a gente usa mais a lousa branca, tá? A lousa branca, né? Aquela lousa de acrílico ou de vidro, que aqui no Piauí a maioria das escolas utiliza, certo? Qual o problema dela, tá? Ela fica ali no quadro. Com essa lousa interativa, o que acontece? Eu posso salvar tudo que eu estou escrevendo e mandar para os meus alunos, certo? E aí, como eu falei para vocês, queridos, a data eu preciso confirmar com a coordenação e eu já mandei mensagem aqui para a coordenação só para confirmar, tá bom? Eu não posso confirmar uma data sem ter a certeza, certo? Eu já escutei algumas informações sobre as datas, mas aí eu fico perdido. Eu não estou com essa informação aqui na minha mão para poder passar. Eu já fiz a pergunta. Ainda hoje vocês vão ter essa resposta para vocês fazerem essa revisão, certo? A aula de hoje tem alguns pontos de revisão, tá? É 100% de revisão? Claro que não, porque tem um planejamento. Todas as nossas aulas são dentro de um planejamento. Os professores mediadores recebem esse planejamento, tá bom? Beleza. E ela já observou aqui a nossa coordenadora e ela vai já confirmar direitinho. Ela tá só checando direitinho o calendário, tá bom? Bom, voltando aqui, ó, qual é a vantagem da lousa interativa, tá? É porque primeira vantagem, tá? Eu não vou utilizar um equipamento que se estraga, né? Ou pode ser até poluidor, ruim, né? A lousa de quadro negro a gente utilizava giz. Soltava um pozinho, o professor aí, que é um pouquinho mais dos anos 2000 para anterior, né? Soltava um pó danado, né? Isso era horrível para respiração, tá? Os pincéis também, eles toda hora acabam, né? A lousa interativa, ela dura um pouquinho mais, né? É claro, é um dispositivo eletrônico, ela vai travar, eu preciso ter atualizações, tá? Mas ela tem essa vantagem. Segunda vantagem é que eu não apago e perco aquele arquivo. Eu salvo aquele arquivo e mando diretamente para o aluno, tá? Sabe qual é o maior erro, você, aluno, que está acompanhando essa aula, que você comete quando o professor está escrevendo a aula? Eu vou te dizer o que tu comete, que eu sei que tu faz isso. Pede para tirar foto do quadro. Tu faz isso, não faz? Sabe por que eu digo que é um erro? Sabe por que eu digo que é um erro? Porque eu sei que vocês não vão ler essa mensagem. Vocês não vão ver aquela foto nunca mais na vida. Entendeu? Ainda tem aqueles outros que fazem o seguinte: fulano, tira a foto e bota no grupo. Aí uma pessoa tira a foto, bota no grupo. E que grupo é esse? É o grupo do WhatsApp. O WhatsApp, ele guarda as fotos por coisa de um mês. Se tu não baixa nesse período, e aí vocês não estudam, porque olha o que vocês estão me pedindo aqui, ó, vocês estão pedindo a data da prova para poder fazer uma revisão, tá? Beleza, gente, a gente tem que estudar o mês inteiro, tá? Assistiu a aula, o que o professor falou, já revisa, já estuda, certo? Por que eu preciso ter esse acompanhamento direto, ó? E o professor falou e estudou, porque se a gente deixa para estudar lá no final, a gente não consegue reter a informação, a gente não consegue guardar. E quando eu pergunto aqui para vocês o que é phishing, que é tema das aulas que a gente trabalhou, não me veio resposta de ninguém. O que era phishing mesmo? Ah, era aquele furto de informação. É isso, tá bom? Então fica atento, fica ligado direitinho nesses processos. Vai capturar a foto do quadro
revisa logo no mesmo dia, passa aquela foto para o teu caderno, exercita aquele processo, faz questões para poder você reter aquela informação por diversas vias, auditiva, assistindo a aula, visual, copiando, cognitiva, porque você está de fato escrevendo, prestando atenção, certo? Resolvendo algumas questões, exercícios, que quase toda aula a gente deixa para vocês no final do material, certo? Esses slides aqui para vocês, eles ficam disponíveis para vocês, sabe aonde? Lá na plataforma do Canal Educação. Vocês entram na plataforma do Canal Educação? Eu sei que muitos de vocês entram de fato, mas eu sei que alguns não entram não. A gente está de olho nesse acesso, viu? A gente acompanha lá o número de acessos por vídeo, né? No ao vivo, depois do ao vivo. A gente sabe quando a turma está ou não acompanhando, reassistindo as aulas, tá? Então a gente consegue ter esse acompanhamento, esse feedback. Faz parte do nosso planejamento também como professor, certo? Voltando aqui para a lousa interativa. Então, galera, a lousa interativa ela não é somente um dispositivo eletrônico, mas ela é algo que pode me ajudar, certo? Com o nosso estudante a elevar o nível da nossa aula, certo? Um exemplo que a gente tem aí, ó, mostra essa imagem aí, galera, é uma sala diferente, é uma sala de aula que foge dos padrões. Olha só, elas estão em grupos, né? Então, essa sala de aula, olha só quantos telões a gente tem, tá? A gente fala até que são as salas de aulas 360, tá? Então, uma lousa só replica em todas as lousas. Então, eu posso modificar a minha sala de aula. Por que a nossa sala de aula é aquela sala de aula tradicional? Porque um professor é um quadro, tá? Com as lousas interativas, eu posso fazer o quê? Que esse quadro seja replicado ok. A lousa interativa, ela permite, galera, que esse quadro seja replicado em todas as paredes da sala de aula. Então, imagina uma sala de aula, tá? Que tenha mesas circulares em grupo, tá? Então, todos os alunos podem enxergar de onde eles estiverem o que está sendo escrito, o que está sendo proposto, certo? Pelo professor, beleza? Essa sala de aula aí permite atividades e dinâmicas em grupo, tá? Então, o professor conversa, trabalha, pensa num planejamento que que precisa ter ali um debate, uma discussão, a resolução de algum problema para o aluno, tá? Por meio desse recurso computacional, a lousa, é possível apresentar, modificar, salvar e compartilhar. Eu não preciso pedir para alguém tirar uma foto, que nunca mais vai ver aquela foto. Eu posso compartilhar diretamente. E ali isso pode chegar, por exemplo, dentro de associar essa lousa interativa com uma AVA, né, com ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu posso deixar uma pasta cheia desses arquivos, com todos os slides, com todos os materiais escritos, com os trabalhos executados pelos próprios alunos, ok? Soma-se a isso o fato de que as crianças e os jovens se tornam mais ativos no processo, tá? Essa é a grande ideia. Buscar atividade, tá? Você ficar ali só ouvindo o professor, não adianta, por isso que eu falo tanto. Queridos, participem da aula. Porque quando eu pergunto alguma coisa, eu espero essa resposta, essa fala de vocês. Vocês têm essa ferramenta na mão de vocês. O IPTV tem um chat, e é para isso. É para tirar dúvida. Eu sei que vocês estão perguntando aqui uma coisa de data. Estou confirmando ainda a data. Se eu ainda não falei, é porque eu não tenho essa resposta, tá bom? Mas não é só para perguntar a data. É para perguntar o quê? Sobre o tema da aula. É quando eu pergunto alguma coisa, vocês me responderem. O pessoal de São Miguel da Baixa Grande respondeu lá quando eu perguntei sobre como garantir a disponibilidade de informação. Mas quando eu perguntei phishing, tá todo mundo calado, certo?
Tô de olho, tô acompanhando isso aqui. YouTube tá quieto. A Alisson disse oi, Leda disse bom dia, e a gente sabe que vocês estão assistindo, a gente consegue enxergar esses detalhes, tá? Por que não quietos? É timidez? Ah, não, gente. Não me venha com timidez, não. Pô, bota essa timidez no bolso e vem participar desse chat. Beleza? Ok. Todo mundo participando, tá bom? E aí, ó, galera, a ideia é que vocês sejam cada vez mais ativos, tá? Dentro dos AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, isso é cobrado de vocês individualmente. O professor que dá uma aula por EAD, isso aqui, galera, não é EAD não, viu? Tá bom? Tem gente que acha que isso aqui é EAD, né? Não, tá? Isso aqui é mediação tecnológica, tá? Nas aulas que são em EAD, o professor recebe um feedback de que aluno entrou, quando ele entrou, quanto tempo ele ficou, certo? Se ele só visualizou ou se ele respondeu à atividade, a gente tem todo esse feedback, tá? E aí, com base nisso, o próprio computador dá pra gente a informação tranquilamente. A gente, como professor, a gente só recebe aquele feedback. Ah, tá bom, beleza. E aí, galera, o que acontece? O pessoal acaba perdendo, né? Saindo do curso mesmo, não tem carga horária, você já chegou num quadro em que provavelmente você vai reprovar. Então, você sai do quadro do programa, tá? Beleza? É isso que acontece na prática, tá bom? Aí, galera, eu tô só mostrando aqui para vocês algo que a gente já conversou com vocês, foi tema das outras aulas, tá? Mostrando para vocês metodologias ativas. O que é uma metodologia ativa, professor? É aquela metodologia onde o aluno executa, pratica, tá? Ele não é uma metodologia passiva, aquela que eu só escuto o que o professor está falando. Certo? É claro, meus queridos, que o professor vai falar, tá? Mas a gente tem vários métodos diferentes para vocês praticarem. Por isso que eu disse para vocês que o erro que vocês cometem é ir para a sala de aula, tirar a foto do quadro. Eu vejo isso quase toda semana dos meus alunos, tá? Os meus alunos vão lá, professor, deixa eu tirar a foto. Eu sempre pergunto, tu vai botar isso no caderno? Tu vai botar isso no caderno? Beleza, tira a foto. Mas escreva, ponha no caderno, tá? Mas tira a foto e não faz nada. Aí, tá fazendo metodologia ativa? Não tá, certo? Não tá executando. Entre as metodologias ativas que a gente já trabalhou com vocês, porque a gente teve aula só sobre isso, tá? Eu ensinei para vocês uma técnica do Pomodoro. Vocês aplicaram essa técnica do Pomodoro? E aí? Galera, na sala de aula tradicional, o que a gente tinha? O professor explicava e passava atividade para casa, certo? Essa atividade de casa que vocês fazem é a atividade prática e a atividade ativa, que ativa a nossa atividade. Beleza? Ok? Na sala de aula invertida, o que acontece? Primeiro, o professor passa uma leitura, então o aluno ele já vai para a sala de aula com aquele conteúdo, com aquele conhecimento, tá? Então, o aluno já fica ligado. Hoje a gente vai falar sobre esse tema. O que a gente espera? A gente espera, como professor, a gente espera que os alunos participem. Então, a gente vai criar o que? Esses grupos de discussões, tá? A gente propõe problemas e que esses problemas sejam solucionados. Beleza? Muitas vezes, quando a gente recebe o planejamento das aulas antes, o aluno ele já está perspicaz. E como a técnica do Pomodoro pode me ajudar, professor? Que técnica é essa? A técnica do Pomodoro é uma técnica de eficiência, tá? Para executar as tarefas em um tempo adequado. Pomodoro, galera, é aquele timer que a gente tem no fogão, tá? Ele conta aproximadamente 25 minutos.
Então, ele fala sobre foco, tempo, disciplina, certo? Técnica do Pomodoro, ele vai garantir o seguinte, ele pede que você, quando você estiver estudando, mas pode ser executando uma tarefa, um trabalho, certo? Você tenha o hiperfoco, tá? Ou seja, você desliga tudo, desliga celular, fala para as pessoas da sua casa, ó, agora eu vou estudar. E durante 25 minutos, tá? E durante 25 minutos, é, a técnica do Pomodoro, 25 minutos. Durante 25 minutos você não faz nada. É só o teu trabalho. Bota teu celular no não perturbe. No modo avião, para não receber mensagem. Mas, professor, e se acontecer alguma coisa? Calma, é só 25 minutos. Tá? Quando termina esses 25 minutos, é aí a hora que você vai resolver as outras coisas. Aí é a hora que tu vai beber água, viu? Tá bom? Tu não vai ficar sem beber água, tu vai beber água. Mas tu vai beber água, ó, depois dos 25 minutos. Porque eu sei que quando vocês vão estudar, tudo é mais interessante. Tudo é mais interessante. Aí vai lá na cozinha, ai, beber água. Aí bebe um pouquinho de água, volta, ai, vou beber água de novo. Menino, bebi água demais, agora eu vou no banheiro. Galera, esses momentos a gente faz depois dos 25 minutos, tá? Aí, claro, né, você vai estudar 25 minutos durante o dia? Não, né, você vai estudar em umas 2 horas, né? Aí você vai fazer o quê? 25 minutos, 5 minutos de folga, né? E essa folga é a hora que você levanta da cadeira, se alonga, tá? Importante, viu, pro corpo, tá? Vai no banheiro, bebe uma água, olha, checa o WhatsApp. Menino, tem fofoca aqui, ó. Pega lá, mas contabiliza. É só 5 minutos. Fechou os 5 minutos, volta pra técnica do Pomodoro. Você faz 4 vezes, vai 2 horas aí, tá? Você faz 4 ciclos de 25 minutos, você fecha aí 2 horas no seu dia. Estuda, tá? E aí, o que é mais importante nesse processo? É executar, é tarefa, tá? Então, hoje, qual é o meu objetivo? É fazer uma leitura? Pam, fiz a leitura, certo? Era fazer 10 questões de uma disciplina, de um determinado conteúdo, de uma determinada habilidade, executa aquela tarefa, tá? Sempre a gente vai pensar, melhor feito do que perfeito. Porque vocês vão estudar tudo? Não vão estudar tudo, gente. Ninguém estuda 100%. Tá? A pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, não sabe de tudo sobre aquele assunto. Ela sabe muito, mas não sabe de tudo sobre aquele assunto. Então você também não vai conseguir, mas você precisa estudar. Tá? Você não pode ficar nessa ideia de que eu nunca vou saber de tudo e não vou estudar. Não, certo? Você precisa sentar, estudar, aprender, se questionar. À medida que a gente vai estudando, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai tendo mais dúvidas, certo? Eita, mas espera lá, deixa eu aplicar, deixa eu executar, certo? E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo o quanto a gente precisa melhorar ou não determinada atividade. Mas a gente precisa começar nesse ponto, tá bom? Técnica do Pomodoro eu já ensinei para vocês, até botei um gráfico para vocês de como executava, foi lá ainda no primeiro semestre, tá? De como executava essa técnica, tá? E é importantíssima para o dia a dia de vocês. A gente não coloca ela só para estudar, a gente coloca ela também para fazer tarefas, né? Trabalhos, né? Então a gente utiliza ela para esses processos, para hiperfoco. Beleza? Dia 29, galera. Que dia é dia 29? Que dia tá muito longe, tá muito perto? Amanhã. Tá bom? Beleza? Professor, e a revisão, professor? Isso aqui é a revisão. Isso aqui a gente trabalhou na aula, tá bom? Durante o nosso curso. Atenção, outro ponto interessante, tá? Não adianta revisar apenas só o... É estudo contínuo, galera. O estudo é contínuo. Quando o estudo é contínuo, a gente consegue executar a nossa tarefa bem direitinho, tá bom? Então, vai aos poucos, que dá certo, é sucesso. Beleza?
Pronto. Eu prefiro deixar esse outro tema aqui para nosso próximo tempo, porque senão vai ficar quebrado, que ele é um pouquinho maior. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Então, ó, pode botar lá aquela caixa de texto para poder ler para os alunos, tá? Que é a data da prova. A data da prova, galera, pode até me colocar na tela mesmo, 29, tá? Data da prova é dia 29 de setembro, tá? Segundo o calendário, para os cursos técnicos em recursos humanos, serviços jurídicos e informática. Que dia é dia 29, professor? Amanhã. Beleza? A gente está encerrando as disciplinas hoje. Hoje o horário é diferente, tá? Então a gente está tendo horário agora de 7 horas até as 9 de educação tecnológica e midiática. Depois do intervalo, vocês vão ter a aula de ética, é isso? Yara, tu sabe? É com o professor André Loyola. Então, 9h20, vocês já vão ter aula com o professor André Loyola, tá? Não é aula de ética e relações interpessoais, tá? Com o professor André Loyola. Professor, e a aula de projeto de aprendizagem? Já fechou. A gente já encerrou essa disciplina semana passada. Eu até me despedi de vocês. Né? Lembra lá? Então, quarta e quinta-feira da semana passada, a gente já encerrou o projeto de aprendizagem. Então, como a gente não tem esse horário, puxou-se, antecipou-se a aula do professor André Loyola. Significa que vocês vão sair mais cedo da aula de hoje. Ei! Mas calma, são 11h20, tá bom? Beleza? E aí dá tempo, essa uma horinha aí para dar aquela, eita, quais foram os outros temas das disciplinas? Beleza? Fica atento aí que vai dar certo. Ok? Belezinha, Mariana, Kathleen, Giovana, Joséilton, é isso? Joséilton. Todo mundo de Porto, Manuel Emídio, São Miguel da Baixa Grande e a todos os alunos. Galera, a gente vai fechando esse primeiro bloco e a gente volta em instantes com o nosso segundo tempo.